No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cadastro de... Cadastro de quê, Rafa? Cadastro de veículo hoje. A gente já falou do motorista, a gente já falou de um monte de gente, mas a gente não ensinou como cadastrar veículo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então assim, vai estar aqui na descrição, aqui em algum lugar, não lembro agora onde é que é, vai estar a playlist dos cadastros de motorista próprio, agente e terceiro, Rafael. Lembrei. Usuário, tem tudo, grupo, tem tudo na playlist. Então, rola ali pra playlist e vamos pro nosso vídeo de hoje então, Rafa. Cadastro de veículos. Tem um ponto muito interessante aqui. Sabe onde é que fica? Sugiro Sim. que fique no módulo frota. Acredito eu, intuitivamente. Sim, fica no módulo frota, tá? Eu vou mostrar das duas formas. Tem duas formas de poder cadastrar. Todas as duas formas caem no mesmo lugar, porque são pessoas totalmente diferentes que vão estar cadastrando ou não, são setores diferentes. Mas hoje eu vou mostrar no módulo cadastro e depois eu vou mostrar no módulo frota. Tudo que eu cadastrar no frota aparece num módulo ou no outro. Se eu cadastrar no cadastro, vai pro frota. Se eu cadastro no frota, vai estar no cadastro. Não é o mesmo atalho, mas ele Não é o mesmo atalho, mas aonde tá os dados é tudo o no mesmo banco lugar. de dados é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Então nós vamos falar aqui, ó, cadastro. Nós vamos pro menu veículos e ele vai cair na tela 437, que é aonde a gente vai ver todos os cadastros de veículos. A gente vai ver todos os veículos cadastrados. Não importa se ele é veículo próprio ou se ele é de um terceiro ou de um agente. Então nós vamos clicar aqui na direita no botão incluir. A gente vai entrar nessa tela aqui onde tem consulta de veículo. Aqui vamos cadastrar, Rafa. Vamos cadastrar o veículo CCC, o que quiser. Rafa, eu preciso digitar todos os campos. Como é que funciona isso? Não. Quantas vezes tem que explicar? É só o campo vermelho. Ui! Nossa! Na verdade, tu precisa sim. Mas o vermelho é o que é indispensável. Isso. Os campos vermelhos são o mínimo para poder cadastrar. Mas vamos pensar o seguinte. Para funcionar alguma funcionalidade. Mas, por exemplo, assim, para a gente poder gerar um MDFE, o mínimo que eu tenho que ter é os campos vermelhos. Mas eu quero saber quais são os carros que são gerenciados pela gerenciadora X. O campo gerenciador aqui, ó, ele não é obrigatório. Mas se eu quiser fazer um relatório sobre isso, tem que estar preenchido. Então vamos lá, o Renavan, vamos digitar qualquer Renavan aqui. A marca desse carro. Vamos ser nostálgico. Vamos ser nostálgico. Pra quem não lembra... Vou entregar de Belina. Pois é, o Rafa tá falando isso porque na época que eu trabalhava com transporte, eu transportava com uma Belina. Meu pai tinha uma Belina. Maravilhoso, mas isso aí faz o quê? Mais de 15 anos, né? Faz uns 20 anos. Pois é. Ford, vamos botar aqui como Belina. Cadastrão Belinão. Tara do veículo, Rafa. Tara do veículo é o peso do veículo, tá? Vamos dizer que a Belina aqui pese 1.300 quilos. A capacidade de carga desse carro em peso carrega, vamos botar aqui que é 400 quilos. E a capacidade em M3, que é em metros cúbicos, tem 2 metros cúbicos, tá? Cidade emplacada, vamos colocar aqui como Porto Alegre. Porto Alegre. Preencheu o RS ali automático. Já preenche tudo automático. Nós vamos para o campo ANTT. Não, lá em cima tá faltando. Opa! Tipo de veículo. Boa. Então nós vamos dizer que o tipo de veículo que a gente está cadastrando aqui é o caminhão trator. É o famoso cavalinho da carreta. Mas a gente pode dizer que é um semi-reboque. Ou então é uma motocicleta, tá? Nesse caso da Belina, nós vamos dizer que é um simples. O ANTT desse carro. Se esse veículo for de um terceiro, tu vai digitar o ANTT do terceiro, não da tua empresa. Mas tu vai cadastrar aqui um veículo próprio, a gente vai colocar aqui exatamente o seu ANTT da sua transportadora. A validade desse ANTT, nós vamos colocar aqui 1 ano para frente. E o chassi desse carro? Vou botar mais umas letras aqui, bem bonito. E mais para baixo, de quem é este carro? Agora nós vamos falar da propriedade. Claro, a gente tem aqui, Rafa, só resumindo um pouco, os campos mais acima, a gente vai colocar ano de fabricação, ano do modelo, a cor desse carro, a data de compra. Os campos que não estão em vermelho, ele tem alguma importância para em algum momento do sistema. Então assim, Rafa, aqui tem a validade de licenciamento, porque assim, ó, se tu quiser bloquear os carros que estão com o licenciamento vencido, tem que preencher isso aqui que aí o sistema vai começar a bloquear. É tudo medida de segurança pra tua carga não ficar parada na rua, tá ligado? Isso mesmo. Não vai travar. Não vai travar. Mas, como a gente disse, preencher... Quanto mais preenchido o cadastro mais tiver, fica. melhor. Propriedade, tava falando. Propriedade. Aí. Bom, propriedade é onde a gente vai definir quem é que é o dono deste carro. A filial, se for um carro próprio, quem é a filial ou a matriz, quem é o dono desse carro. Quem é que vai receber a multinha? É verdade, exatamente. Qual é o endereço que vai chegar essa multa? É exatamente isso. A gente está colocando quem é o tipo de proprietário, mas a gente está simulando que é um carro próprio. Então a gente vai dizer que é próprio e vai dizer qual é a unidade. A gente poderia dizer que era a base de São Paulo. Poderia também dizer que aqui no tipo de proprietário é um agente ou o terceiro. Se eu colocar aqui quem é o terceiro,
e se eu salvar esse carro, automaticamente ele vai aparecer lá no cadastro do terceiro, vai estar lá relacionado carros do terceiro. Se, Rafa, se colocar aqui o cadastro de um agente, vai aparecer lá na tela de cadastro do agente. Mas no caso, vamos deixar como próprio. E vamos dizer que é a matriz que vai ficar com esse carro. O financiamento do carro, que tipo de financiamento? Se é um CDC, ou se é um leasing, ou um outro tipo também de financiamento. Mas também a gente não quer preencher nada disso por enquanto. Preferência, Rafa. Quem é que vai ser o motorista de preferência desse carro? Por exemplo, se eu disser que esse carro vai viajar, eu quero sempre dizer que o Rafael vai dirigir esse carro. Então, se é um carro próprio, eu quero dizer que o tipo de motorista é um motorista próprio, é um funcionário da casa. Mas eu poderia ter um carro, mas eu não tenho motoristas, mas eu tenho um terceiro. Eu posso dizer que quem vai dirigir esse carro é um terceiro. E eu digo quem é o terceiro. Ou então deixe em branco. Que tudo isso aqui ele vai vir automático na hora do manifesto, mas podendo ser alterado depois. Não sei encaixar a terceira lá. Não sabe Então o que... deixa no Tadeu, o Tadeu sabe. Tadeu sabe. Vamos deixar o Tadeu aqui. Vamos dizer que o motorista é próprio, vamos Não dizer que é o consigo. Tadeu que vai dirigir. Não consigo. E aí, o tipo assim, Tadeu. Deu. Quando Foi. cair na Belina, é o Tadeu que mete. Tadeu que vai dirigir. Já é. Custo de tabela vai funcionar bastante pro teu carro de terceiro. Eu quero saber qual é o valor por entrega daquele carro, ou eu quero criar uma tabela para esse carro. Então, se a gente está dizendo que é um carro próprio, eu vou simular o custo, mas eu não vou pagar para ninguém. Eu só vou ter o demonstrativo de quanto eu gastei com esse carro. Mas um terceiro não. Além do demonstrativo, vai estar disponível no financeiro para eu poder pagar esse terceiro. Por exemplo, se a tabela dele é um real por quilômetro, eu vou saber que eu tenho quantos quilômetros que esse carro andou para mim, eu vou pagar ele. Aqui no campo tabela, vai aparecer todas as tabelas de compra, todas as tabelas cadastradas dentro do sistema. Se não tiver uma tabela, eu poderia dizer, olha, o valor por entrega desse carro é X, primeiro dia é diferente o valor, tá? A primeira entrega do dia é diferente. O valor de entrega, aqui a gente, por exemplo, assim, se eu não tiver uma tabela muito elaborada, eu consigo simular aqui um valor de entrega fixo. Mas aqui é onde a gente vai definir quais são os dados da tabela. Aqui a gente não está fazendo nada obrigatório. A única intenção que a gente tem dessa aula é como cadastrar um veículo. Eu tenho aqui já tudo pronto para poder cadastrar. Os itens adicionais aqui, Rafa, é só se consta, tá? Mais para questão de relatórios. Porque assim, depois eu posso querer saber quais são todos os meus carros que tem trava no baú traseiro, quais são todos os carros que tem trava no baú lateral, sensor, enfim. Isso aqui são só para níveis de relatório. E com isso, Rafa, eu salvo esse cadastro desse veículo, no caso. Se eu quiser procurar o veículo que começa com a placa CC, eu já tenho aqui, ó, CCC 6271. Ali, a Belina, Belina. que a gente acabou de cadastrar. E a outra forma, aquela, entrando lá pela frota. Agora sim. Então, boa. Vamos consultar essa placa para ver se ele está lá no nosso módulo frota e eu mostro também como cadastrar. Então, Rafa, nós vamos clicar aqui no módulo frota. Eu tenho aqui, ó, o menu cadastro e eu tenho a tela 437 veículos. É a mesma tela. É o mesmo atalho. É a mesma tela, só que num outro menu. Se eu quiser procurar aqui o veículo CCC, placa CCC, Não. ou poderia colocar Belina aqui, ou o nome do proprietário, o modelo, E se tu enfim. botar lá pro lado, vai dar incluir também. Vai incluir e Vai chegar incluir na no mesma mesmo lugar. Mesma coisa. São tá? dois caminhos pro mesmo fim. Isso, porque o que acontece, tu pode ser a pessoa responsável pela frota, mas eu tenho acesso ao módulo cadastro. Eu também quero cadastrar um veículo, porque eu sou a pessoa que sou responsável pelos fornecedores. E tu é o cara responsável pela frota própria. Então, tu consegue separar isso por setores. Praticamente é isso. Cadastrar um veículo é isso aí. Se você tiver dúvida, manda um recado para nós. Se não entendeu, quer saber como é que cadastra um tipo de veículo diferente, manda para nós aqui que a gente acaba respondendo. Então, pessoal, é isso. É para ser bem rapidinho mesmo, para ficar fácil de entender fácil. Esse é o propósito. Obrigado. Se tiver dúvida, sugestão, qualquer coisa, fala com a gente. Então, gente, obrigado aí por tudo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei nesse vídeo aqui, para nós é muito importante. É nóis, valeu. Valeu! Fala pra mim, mais alguém fazia entrega de Belina? Se não é de Belina, qual é o carro que tu transportava? Deixa aqui nos comentários para dizer qual é o carro que tu transportava. Quem é a raiz de verdade.